Fala galera, bem-vindos ao canal da Congergs Polo E. Antes da gente começar, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que tá rolando por aqui. Agora tu já pode curtir o conteúdo. Olá galerinha do bem, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa e está começando agora a segunda parte da roda de conversa sobre autoconhecimento do Polo E da 28ª Congergs, trazendo esse tema que é muito importante para o nosso dia a dia. Caso você não tenha visto a primeira parte, vai lá assistir e depois vem aqui. Para recapitular um pouco, temos aqui como convidados Yuri Bandeira, Janete Zambuja e Amanda Hammermiller, e o Jorge Chu como mediador. Jorge, agora é com você. Oi, galera, tudo bem? Estamos aqui nós novamente, não é? Continuando com a nossa aqui do Polo E, a nossa roda de conversa. Sejam todos bem-vindos, é com muita alegria no nosso coração que a gente vai dar continuidade aí, contando com a Janete, com a Amanda e com o Yuri aqui junto de nós, para responder as perguntas que vocês fizeram, não é? Então, vamos lá. E de imediato, então, vamos lá para a Janete, para a nossa pergunta da Janete, que foi feita pela Luísa, da cidade de Guaíba, aqui do CRE11. É contigo, Janete. Meu nome é Luísa, eu sou da CRE11 e eu queria saber se, diante de um tropeço à reforma íntima, como por exemplo o aborto ou envolvimento com vícios, o que devemos proceder para voltar ao caminho do bem ou do autoconhecimento? Obrigada. Olá, Luísa. A tua pergunta é muito interessante e muito importante, porque é algo que nós nos questionamos a vida toda quando nós cometemos um erro. Pois bem, minha amiga, vou te dar uma notícia. Sempre existe um recomeço. Sempre existe uma forma de resgatarmos os nossos erros, desde que ocorra o arrependimento eficaz, que é contrário à culpa. O que é a culpa? É quando nós ficamos latejando na nossa mente aquilo que nós fizemos de errado e não conseguimos enfrentar a situação. Paralisamos diante do problema, às vezes sequer conseguimos lembrar, porque nos dói bastante. Mas o único jeito é enfrentar. Tem um poeta bem antiguinho, de antes de Cristo, que se chamava Quinto Horácio Flaco. Ele deixou uma frase: ousa saber, começa, saia da indecisão, prossiga. Ousa saber, olha para dentro de ti e vai avaliando aos poucos o que te levou a cometer aquele erro. Mas recomeça, saia da indecisão, tenta fazer diferente, acredita em ti, prossiga. E quando nós tomamos essa decisão, nós sempre conseguimos. Os seres humanos reencarnam exatamente porque é possível se regenerar. Todo espírito tem a possibilidade de regeneração, senão não existiria reencarnação. Então, todos os erros são resgatáveis. Todas as faltas nos dão a possibilidade de um recomeço, desde que nós tenhamos a ousadia da autocompaixão. Porque nos martirizarmos, nos acusarmos, não nos leva a nada. É claro que nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos erros, a consciência, mas temos que buscar, a partir dessa conscientização, a luz de um novo amanhã, nos amando, buscando novos valores, ou seja, substituindo aquele meu lado que me levou a cometer aquele erro por novos valores. Foi que me levou a cometer aquele erro que tanto me dói. Foi uma ilusão? Foi uma fraqueza? Então, eu tenho que substituir essa emoção negativa que me levou a errar, esse sentimento pernicioso que está dentro de mim,
que me faz cometer o erro mais de uma vez, essa atitude que se repete, eu tenho que substituir por novos valores. Ou seja, eu tenho que me reeducar. A reeducação constante do espírito. É para isso, minha amiga, que nós renascemos, para nos perdoarmos, para nos reeducarmos, para olharmos o tempo todo para dentro de nós e tirarmos, a partir dessa análise interior, uma forma de nos transformarmos. E esse é um processo magnífico que nós vamos observando ao longo da nossa existência, quando vamos amadurecendo e olhamos para trás e percebemos, mas há 5 anos atrás eu era assim e agora eu já sou diferente. E eu tenho certeza que com os jovens acontece isso continuamente, que muitas vezes olham para trás, há alguns meses eu era assim, agora eu já compreendi que preciso ser diferente. Então, acreditar sempre e recomeçar, porque nós temos esse dinamismo de nos refazermos espiritualmente, de modificarmos as nossas emoções. Muito obrigado, Janete. Excelente, excelente, excelente. Espero que todos esses jovens que estão nos assistindo, que eles consigam compreender, não é, e entender, enfim, todo esse esforço, não é, em trazer esclarecimento. Parabéns aí. Agora nós saímos aqui de Guaíba e vamos para Camaquã. Agora, Yuri, é contigo. Camaquã, a Yasmin, lá do CRE11. Olá, eu sou Yasmin, de Camaquã, da Casa Espírita Porta de Damasco. Eu gostaria de saber como identificar os nossos vícios de encarnações passadas. Olá, Yasmin. Mais uma vez, uma pergunta muito interessante, né? Como conhecer se os nossos vícios, eles pertencem à nossa encarnação atual ou uma outra encarnação, uma encarnação passada? Para a gente começar essa reflexão, para a gente começar essa resposta, vamos primeiro tentar separar o que poderia ser um vício dessa encarnação, da nossa encarnação atual, e um vício, uma vicissitude de uma encarnação passada. A doutrina espírita, como ciência, ela não é determinista. Mas os espíritos nos dizem que quando nós somos crianças, nós somos mais suscetíveis às influências do meio ambiente, do meio onde nós vivemos. Então nós podemos imaginar, por exemplo, uma criança que cresça em um lar que seja desestruturado. Pode ser que no futuro ela venha a adotar comportamentos que reflitam essa infância desestruturada que ela teve nessa família. Não necessariamente, mas pode acontecer. Uma criança que nasce num lar desestruturado sexualmente, pode ser que no futuro ela apresente uma certa tendência a comportamentos de sexolatria e a outros transtornos sexuais, por exemplo. O que é natural por causa das influências que ela recebeu na infância, nesse período onde o espírito está mais aberto a essas impressões. Agora, quando o indivíduo, ao ver que ele possui um vício, e esse vício aparentemente não possui nenhuma explicação na encarnação atual, não houve nada nessa encarnação que explicasse a origem dessa vicissitude, deste comportamento, seja na infância, seja no comportamento que eu observei nas pessoas à minha volta, aí nós podemos supor, apenas supor, que talvez este vício tenha uma origem em uma outra encarnação. Nós vamos ver, por exemplo, lares onde os pais são uma família extremamente normal, um lar estruturado, e mesmo assim, às vezes, os filhos vão apresentar certas tendências que não condizem com nenhum tipo de influência que eles receberam naquele meio. Qual a explicação para isso? Aí nós precisaremos, então, voltar para essa grande dança das encarnações, porque talvez lá esteja a resposta. Mas para resumir a nossa resposta, amiga Yasmin, se nós identificamos em nós algum vício, e como é natural dos vícios, isso está trazendo algum prejuízo para mim ou para as pessoas à minha volta, pouco importa se a origem deste vício está numa encarnação passada ou na encarnação atual. Isso é o que menos importa. O que importa é nós trabalharmos para que este vício deixe de existir, para que essas vicissitudes, estes hábitos ruins que nós trazemos em nós, possamos se transformar em virtudes. Se foi de uma encarnação atual ou não importa, afinal a gente até esquece, né? E esses esquecimentos têm um motivo, conforme nos ensinam os espíritos.
O que importa é, eu identifiquei em mim algo que necessita de melhora, portanto eu vou trabalhar para transformar essa vicissitude, este vício, em um hábito bom, em um comportamento saudável, que possa beneficiar a mim e as outras pessoas também, e, portanto, auxiliar na minha evolução. É isso. Muito obrigado, Yuri. Excelente. É exatamente isso mesmo, né, Yuri? Não importa o que eu fiz ontem. O que importa é o que eu estou fazendo hoje, que será consequência do amanhã, não é? É muito importante isso. Muitas das vezes a gente fica martirizando que fez algo de errado. E aí fica no passado. E ninguém vive de passado, não é? Nós temos que tomar ações para daí para frente não cometer mais esse erro ou esse descaminho. Então. Muito obrigado, Yuri. Dando continuidade agora, só que ainda continuamos em Camaquã. Amanda, tem a Renata lá de Camaquã, tem uma pergunta para ti. É contigo aí. Oi, galerinha, eu me chamo Renata e eu sou de Camaquã. E minha pergunta é, como saber o tipo de pessoa que eu fui na minha vida passada? Beijos. Oi, Renata, obrigada pela pergunta. Vamos lá, então. O Yuri já citou antes que a gente tem um véu do esquecimento e que isso tem um porquê, né? Não é à toa, não é por nada, tudo tem um objetivo, tem um porquê. Então, quando a gente reencarna, nós somos abençoados por esse véu do esquecimento. Eu já vou dizer por que a gente trata isso como uma bênção. Esse esquecimento, então, como que ele funciona? Como que ele pode ser entendido? Tá? É uma perda temporária, né, da memória de existências anteriores nesta existência. Então, a cada vez que nós reencarnamos, nós somos abençoados com esse véu e perdemos temporariamente essas lembranças de existências anteriores. E esse esquecimento, ele acontece porque se a gente soubesse, vamos supor, né? Se a gente soubesse que fomos ou que fizemos, certamente isso iria interferir, né, individualmente, vamos dizer assim, isso iria interferir nas atitudes que nós tomaríamos nesta existência. Então, qualquer lembrança de existência anterior poderia ser um fator determinante nas nossas tomadas de decisão, né, no nosso livre-arbítrio, né, falando de nós, assim, pensando só sobre nós enquanto os nossos próprios sentimentos e a forma como nós nos portamos conosco mesmo. Imagina se lembrar de ter sido uma pessoa extremamente egoísta, vamos dizer, uma pessoa que porventura vinha e tinha atitudes, que fazia coisas em benefício próprio, sem medir qualquer tipo de consequência. Como que a gente iria lidar com essa lembrança nessa existência, né? Olha como seria difícil revisitar isso sem sentir uma culpa, sem sentir um sentimento negativo mesmo, sem se sentir pessoas ruins, e que na verdade nós somos espíritos imperfeitos em crescimento. Então a gente ganha esse esquecimento, né, dessas atitudes, né, dessas lembranças de existências anteriores, do que fomos em existências anteriores, justamente para não interferir, né? Sem contar que essas lembranças, né, de outras vivências iria nos trazer inúmeros inconvenientes, né, perturbando até as nossas próprias relações. Então a gente tem que entender que o esquecimento das nossas existências anteriores é um presente, é uma oportunidade, é um novo ponto de partida para a gente recomeçar e tentar Olha como é mais fácil. É bem mais fácil a gente, tendo esse esquecimento, recomeçar, tentar novamente, tentar mais uma vez, né? Então, mas é claro que é importante acrescentar e observar que, embora a gente não tenha as lembranças claras, as lembranças de tudo o que a gente foi ou tudo o que a gente fez, a gente sempre tem a voz da nossa consciência. É a nossa consciência, né, os nossos instintos que vão nos dar algumas indicações. Então, nessa pergunta, né, como que eu faço para saber quem eu fui na vida passada? O máximo que a gente tem acesso é isso. É na nossa consciência.
né? Todos aqueles nossos sentimentos natos, a gente tem sim muito da nossa criação, nessa existência, da criação dos nossos pais, das convivências que nós temos e das experiências que nós temos, mas tem muitas coisas que a gente pensa e sabe que é da gente. Essa é a melhor forma da gente consultar e a única coisa que a gente traz com a gente, a nossa consciência e a forma como a gente lida com os sentimentos que nós temos. Isso já está intrínseco dentro de nós, dentro da nossa cabeça. E é isso que a gente traz na nossa bagagem. Muito obrigado, Amanda. É exatamente isso, né? O passado é o passado. Eu confesso a ti que eu não gostaria de saber o que aconteceu em outra vida minha, porque eu estou dentro do processo de evolução. Eu tenho a certeza que hoje eu sou o melhor de mim. O que passou, passou. É melhor deixar guardadinho lá. Deixa lá. O importante é que eu estou nesse processo de crescimento e evolução. Passou, não é? Eu ainda tenho mais uma pergunta aí, que agora eu passo para o Yuri, não é? Também lá de Camaquã, a Sofia. A Sofia tem uma pergunta muito interessante também. Camaquã, como sempre, participando em massa aí, não é? É contigo, Yuri. Oi, meu nome é Sofia, do Grupo Espírita Porta de Damasco de Camaquã, e eu queria perguntar como sabemos os jovens espíritas são diferentes na forma moral e espiritual. Por que nessa forma de ser ainda causa tanto estranhamento? Obrigada. Sofia, outra pergunta muito interessante, minha amiga. E vamos refletir um pouquinho, então. Em primeiro lugar, amigos, tem que ficar claro que nós, jovens espíritas, nós não somos diferentes dos outros jovens. Aí eu vou até contar uma novidade para vocês. Vocês sabiam que nós, jovens espíritas, também ficamos doentes? Vocês sabiam que nós, jovens espíritas, também estamos sujeitos à obsessão? Também estamos sujeitos a agir muitas vezes de maneira antiética, de maneira imoral, mesmo com todo o conhecimento, às vezes? Sabiam que nós, jovens espíritas, estamos sujeitos, às vezes, a cometer os mesmos equívocos e os mesmos acertos de outros jovens também? Então, amigos, qual é a diferença de nós, jovens espíritas, para outros jovens? Se nós não somos nenhum X-Men, se nós não somos nenhum mutante, qual é a nossa diferença? Amigos, a diferença está no conhecimento. O jovem espírita, ele vai possuir uma visão mais ampliada sobre a vida e sobre as consequências das suas ações, não apenas na esfera material, mas sobretudo na esfera espiritual. E esse conhecimento, ele nos traz responsabilidade. Tem até aquele filme do Homem-Aranha, e tem aquela frase muito famosa, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é verdade. O conhecimento, ele vem sempre junto com a responsabilidade. O jovem espírita é mais responsável. E como tu colocaste ali, Sofia, sobre este estranhamento que nós, jovens espíritas, ainda sofremos na sociedade. Isso é extremamente natural. A gente pode lembrar, por exemplo, do mito da caverna de Platão. Se recordam deste mito, deste grande espírito que ajudou na obra da codificação da nossa doutrina? Aquela pessoa que sai da caverna, que sai das ilusões, que sai da ignorância e consegue vislumbrar o mundo com toda a sua amplitude, toda a sua esfera espiritual, por exemplo, com certeza ele vai causar estranhamento nas outras pessoas. Como nos fala o próprio mito da caverna, o prisioneiro que consegue se libertar da caverna e volta para tentar fazer com que os outros prisioneiros também saiam dessa caverna, as pessoas ridicularizam ele, as pessoas zombam dele, as pessoas riem dele. E chegam até mesmo no ato bárbaro de assassinar essa pessoa. Assim como aconteceu com o filósofo Sócrates e com o nosso Jesus, nosso querido irmão Jesus. Pessoas que, ao tentarem fazer com que as outras saíssem dessa caverna, foram martirizadas em nome das suas ideias, em nome dos seus princípios. Portanto, é natural que nós, que estamos hoje saindo dessa grande caverna do materialismo, dessa ignorância, sejamos ainda alvos de zombarias, de ridicularizações, mas faz parte do processo. Os espíritos que vieram antes de nós passaram pela mesma experiência. Por que com a gente seria diferente, não é, amigos? Então, relembrando, nós, jovens espíritas, somos iguais aos outros jovens, porém, mais responsáveis, porque temos um conhecimento que consegue vislumbrar regiões, vislumbrar áreas
que outros jovens ainda não conseguem. Nisso que consiste a nossa única diferença. É isso. Muito obrigado, Yuri. É uma das coisas que eu sempre falo para os jovens na evangelização, é que como o processo de aprendizagem ele é lento, não é? Não tente fazer com que um jovem que não participa da evangelização tenha a mesma forma de pensar que tu tens. Porque tu passou por um processo tão lento de aprendizagem como é a doutrina, não tem como ele entender e compreender. Não é? E cada um tem o seu tempo. É dado a cada um o seu tempo, não é? Então, agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, tem uma pergunta agora que ela é para todos, não é? E eu convido aí a Janete a responder em primeiro lugar, não é? Que ela é do Jorge, da UD Partenon, do CREUM. Como é autoconhecimento, não é? Então, vamos lá, então. E a pergunta dele é a seguinte, não é? É o que segue aí, olha aí. Oi pessoal, eu sou o Jorge, sou daqui de Porto Alegre, o de Partenon. Pausa para as palmas, obrigado. E eu tenho duas perguntinhas para o pessoal da roda de conversa. Primeira, qual é o seu maior defeito? E segunda, o que mais você mais se orgulha em você mesmo? Beijo, obrigado. Pois é, Jorge. Eu fiquei pensando sobre a tua pergunta. Meu maior defeito é que eu sou perfeccionista. Tudo aquilo que eu gosto, que eu desejo, eu quero que seja perfeito. E eu vou te dizer, eu já melhorei bastante em relação a isso. Porque quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de vocês, não faz muito tempo, claro, vamos brincar sobre isso, faz algum tempo sim. Mas quando eu era jovem, eu era mais perfeccionista. E eu fui amadurecendo. E hoje eu me exijo um pouco menos, mas eu ainda exijo bastante das minhas atitudes, dos meus desejos, de tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas todos nós vamos amadurecendo, e o próprio René Descartes estudou o discurso do método durante anos, e ao final da existência estudou as paixões humanas. Então nós vamos percebendo aos pouquinhos que os sentimentos são mais importantes e que nós não podemos ser tão pragmáticos, tão perfeccionistas. A minha maior qualidade, eu acho que é a persistência, a capacidade de lutar por aquilo que eu quero. Quando jovem, por exemplo, eu morei no meio do campo, literalmente, até os 19 anos. Lá no interior de Bagé, localidade de Seival. Era uma casinha isolada, no meio do campo, sem muitos recursos. Mas eu tinha o sonho de me formar, de ter um diploma e de sair de lá para o mundo para conquistar alguns sonhos. E desde aquela fase, eu tenho batalhado bastante por tudo aquilo que eu quero. Então, eu sou uma pessoa muito persistente e, graças a Deus, eu tenho conseguido vencer sempre os meus problemas, por mais graves que sejam, porque todos os ciclos da nossa vida nos trazem problemas, dificuldades. Mas eu sempre tive comigo que se alguém consegue fazer algo, eu também consigo. Que se alguém consegue vencer uma dificuldade, eu também consigo. Porque somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Muito obrigado, Janete. Muito obrigado mesmo. Seguindo agora, Yuri, agora é contigo. Amigo Jorge, olha só essa pergunta. Amigo, até tive que pensar, né? Qual defeito eu vou escolher, né? Porque são tantos. E aí a gente tem que escolher um deles para falar, né? É bem provável que aqueles que me conheçam saibam de muitos outros, né? Afinal, como nós dissemos em outro momento, às vezes as pessoas que convivem com a gente reconhecem mais ainda os nossos defeitos do que nós mesmos. Mas uma dificuldade que eu tenho visto em mim de um tempo para cá que tem ficado mais forte e que isso significa que é uma dificuldade que eu preciso trabalhar nela é a paciência. E de fato tem sido bem difícil. Às vezes nós tentarmos compreender que todas as pessoas possuem o seu momento de amadurecimento. Assim como nós estávamos falando sobre o jovem espírita, a questão do conhecimento. Toda pessoa vai ter o seu momento de amadurecer, e inclusive nós mesmos ainda estamos nesse processo de amadurecimento. Mas às vezes a gente acaba se esquecendo disso e agimos de uma forma um tanto impaciente para com as outras pessoas, faltando com a compreensão. E isso, obviamente, é algo que nós precisamos cuidar, é algo que eu, inclusive, estou tentando trabalhar
para modificar, para me tornar uma pessoa mais paciente. É um trabalho árduo, é uma construção que a gente vai fazendo. Agora, sobre uma coisa boa, bom, uma coisa que eu fui construindo com o tempo na doutrina espírita, e não é algo de que eu me orgulho, mas algo que me deixa feliz disso, porque foi uma construção que, desde que eu era pequeno, desde que participei da evangelização, que foi sempre ter uma visão crítica sobre as coisas, foi sempre ter uma visão crítica sobre a vida, sobre os ensinamentos que a gente recebe, essa atitude de questionar que o nosso próprio codificador já tinha. Então, essa conduta de questionar, de buscar respostas, de não simplesmente acreditar, mas de buscar conhecimento, de buscar o saber, de ter esse ceticismo moderado, aquele que questiona as coisas para tentar descobrir a verdade. Então, essa, para mim, foi uma das coisas boas que a doutrina espírita, inclusive, colaborou para que eu construísse dentro de mim. É isso, então, amigo. Muito obrigado, Yuri. E aí, Amanda, agora abre o teu coração para nós. Eu queria dizer que eu, particularmente, assim, ó, eu acompanho, por exemplo, o Yuri nas redes, mas nunca tinha tido muito contato com ele, mas eu me identifico bastante com ele, porque é mais ou menos as mesmas coisas que eu venho trazer. Eu ainda me vejo muito impaciente, bastante, assim, mesmo. Infelizmente, eu ainda me irrito, assim, muito fácil com as coisas e com pequenas coisas, né? E eu sei que isso é um problema que já vem há muito tempo. Eu me recordo que a última Congergs que eu participei como jovem, este era o questionamento e a minha resposta era a mesma, de que eu era muito impaciente. Então é uma coisa que sim, aparentemente é o karma que eu preciso superar nessa existência. E eu juro que eu tô tentando. Eu venho tentando já semana a semana. Algumas semanas a gente consegue superar, outras semanas são mais difíceis. Mas a gente vai tentando, acho que o importante é também a gente não desistir de tentar superar isso, né? Não tomar isso simplesmente como uma característica da minha personalidade, porque não é. Eu acho que são coisas que podem ser desconstruídas e aí a gente segue na luta, né? Se eu fosse perfeita, não estaria aqui, né? Estou tentando superar e aí a gente vai, né? Passando pelas pequenas provas e pelas grandes provas também do nosso dia a dia. Do que eu me orgulho, acho que tem muito a ver também com a doutrina, justamente sobre isso, de aceitar trazer para minha vivência a doutrina espírita. Hoje eu digo, há muitos anos já é assim, mas hoje eu consigo perceber isso com muita clareza, é que tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu acredito, foi construído em torno dos valores que eu trouxe para minha vida a partir da doutrina espírita. E acho que isso foi muito determinante para que eu tivesse uma jornada um pouco mais tranquila. Acho que eu tive uma jornada muito tranquila de crescimento, né, de passagem, principalmente pela adolescência, que a gente sabe que é um momento bem complicado, né, bem intenso. Então, acho que a doutrina me trouxe muito isso, dessa tranquilidade de passar por esses momentos. E eu me vejo hoje, claro que a gente nunca tá da forma como a gente quer, a gente tá sempre tentando desconstruir os defeitos, mas hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Eu vejo, olho para trás e imagino a Amanda criança, vendo pra Amanda de hoje e tendo orgulho também, né? Eu cheguei a me tornar a pessoa que eu gostaria de ter me tornado. E é claro que hoje eu tenho muito mais anseios em relação a isso, né? Então a Amanda, provavelmente da terceira idade, vai olhar para a Amanda de hoje, de 24 anos, e vamos ver se, né, vai gostar do que vê. A gente espera construir ainda mais, mas eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei e venho me tornando enquanto ser social, enquanto ser espiritual. Muito obrigado, Amanda. Olha, eu fico muito grato a vocês aí, e eu tenho a certeza que todos nós aqui fomos iluminados, fomos amparados pelo plano espiritual, não é? E com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, esperamos que os jovens, né, que irão assistir, que sintam, não é, as suas questões respondidas. É claro que numa roda de conversa, não é, num pinga-fogo, como foram as perguntas para vocês, não é? A queima-roupa, né, é difícil de se passar tudo, mas assim, eu me senti acolhido e tenho a certeza que todos os jovens
se sentirão acolhidos. Eu chamo agora a Raíssa, a nossa jovem, para dar o encerramento aí. Bom, então essa foi a nossa roda de conversa sobre autoconhecimento do Polo E da 28ª Congergs. Gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, agradecer também a todo mundo que trabalhou no backstage e ao nosso mediador, Jorge, e obrigada também a você pela sua audiência, que é o que significa o nosso trabalho. Esperamos que possamos contar contigo para continuar esse trabalho no bem e até a próxima!